povo, muito boa tarde. A gente aqui nesse feriado, mas eu, Ricardo, e daqui a pouco Antônio Pedreira e minha equipe para fazer ao vivo aqui o Cabeça de Homem para vocês, dando continuidade à série O Homem e o Sexo. E o nosso tema de hoje é práticas sexuais diversas. Quero saber de vocês, meninos, liguem pra gente. Vale tudo no sexo? O que é que mais você fantasia? Dividam com a gente. Nossos canais de comunicação são 35055000, 35055000, que é o telefone aqui da Rádio Metrópole. Vocês também podem se comunicar com a gente pelo zap 82570011, 82570011, ou mandar a sua mensagem pela nossa página no Facebook, Cabeça de Homem 1, e também pela página do metro1.com.br. Não Só está me ouvindo, lembrando que Dilcinho? o nosso WhatsApp mudou. Agora é 8155-3258. Ah, meu Deus, espera aí. 8155-3258. Mudou essa semana, não foi, Dilcinho? Mudou essa semana, na porque quinta-feira. domingo passado ainda tinha outro número aqui. Mas anota aí, meu povo, 8155-3258. Ou seja, vou repetir tudo, 35055000, 8155-3258, metro1.com.br, Facebook Cabeça de Homem. Eu tô com dois convidados, um já está aqui no estúdio, que era uma pessoa que eu estava querendo trazer há muito tempo, desde o ano passado, mas que bom que eu consegui chegar a ele agora, que é Ricardo Bittencourt, grande ator aí, baiano, que já rodou esse mundo todo, tá até ensaiando agora uma peça. A gente estava aqui conversando para ir para Portugal. Ele já atuou em grandes companhias, como Teatro Oficina, BR-116 e aqui na Boa Terra, os Louros Catedráticos, que foi onde eu te conheci atuando. Pois é, bom dia, boa tarde, na verdade, aqui pra mim é bom dia, né? A gente querido? não Domingo, almoçou. não, só você mesmo pra me fazer levantar domingo, essa hora, de chegar aqui no tempo, né? É esse povo lindo, na Claro, verdade. e o seu carisma e a sua proposta, que é realmente muito bacana. Eu queria levantar uma questão que você começou perguntando aos ouvintes se vale tudo no sexo e nas fantasias. Eu acho que a partir do momento em que está entre adultos e que é de comum acordo, vale tudo. E, sobretudo, a exposição das fantasias. Porque você não tem como falar de práticas sexuais diversas se você não considerar as fantasias diversas. E, sobretudo, que um ser humano não deve estar escravizado a uma só fantasia. E quanto mais você se experimenta nas práticas, mais você também vai avançando nas fantasias. Mas eu acho que é fundamental o acordo entre adultos. A partir daí, eu acho que é investigação, liberdade, bom senso e alegria sempre. Pois é, o sexo, a gente sempre fala, o sexo ele não começa com o ato, né? O sexo ele começa aqui na mente, justamente com a questão das fantasias e a importância dessas fantasias para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento também sexual, para o nosso autoconhecimento, a gente próprio ousar consigo para depois ousar com o outro. Primeiro entender as nossas necessidades, o que é que a gente gosta, aprender a se tocar, aprender a se conhecer, para depois se preocupar em dar prazer ao outro. Então isso para os homens é uma coisa mais fácil, porque os meninos desde novos, eles são estimulados realmente a questão do toque, do conhecimento do próprio corpo. E eu estava até batendo um papo com você aqui antes, com essa questão de religião, que tem algumas religiões que são mais castradoras, e antigamente também a gente tinha a orientação que o sexo era feito somente para procriação. Então a mulher não podia ter prazer no sexo, mas o homem também não poderia ter prazer no sexo do casamento, mas podia ter prazer fora. Então mulher para casar, mulher para isso, para aquilo. E a questão também da própria experimentação. E uma das coisas que eu acho interessantes é, todos nós, gente, temos fantasias. E as fantasias, elas Graças são... a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, nos permitem a ousar. nossa liberdade, né? Pois é, nos dão liberdade. E assim, existem fantasias que são para ser realizadas, existem fantasias que são para ficar apenas no mundo da fantasia. Aí tem fantasias que é exatamente isso, você ficar na fantasia, né? A própria fantasia lhe estimula, lhe dá o tesão necessário. Uma coisa que você falou aí, Mayra, já interrompendo, sobre essa questão, não, é sobre essa questão das meninas mais novas, dos rapazes mais jovens, etc, etc. Isso é indiscutível, mas me parece também que já começa a haver uma mudança, não sei se essa geração de 12, 11, 13, se essas pessoas tem essas questões que as pessoas talvez de 20 e tantos, quase 30 ainda têm. Por exemplo, uma coisa que eu sei que está acontecendo nos colégios de classe média alta de Salvador,
é, por exemplo, o xereselfie. Você já ouviu falar disso? Não, As meninas a turma, tem uma turma de, sei lá, de estudantes de 12, 13, 14 anos, que na própria sala, esses grupos de WhatsApp, as meninas, então, isso eu sei porque eu já vi, inclusive fiquei chocado com o negócio de sobrinho neto, enfim, as meninas fazem a foto da própria vagina e manda para os coleguinhas. E os meninos, os que já estão mais desenvolvidos, que já têm pentelhos, etc., fazem o xerepau. Então, é a xereselfie e a xerepau. Eu não sei se essas meninas vão ter essas questões que as mulheres de 30 vão ter. Não sei se essas meninas já estão se experimentando. Claro que precisam de uma orientação, sobretudo quando tem essa exposição ligada à internet, porque são ingênuos, estão lá se investigando. É a forma de se investigar hoje em dia. Me parece que essas pessoas mais jovens, a forma de se investigar é através do compartilhamento. E aí, eu acho que essa é uma questão que vai dar também um outro tipo, levantarão outras questões para essas pessoas. Então, eu acho que o que você falou tem muito a ver, mas com pessoas de até determinada geração. Eu acho que pessoas que já são de uma geração mais nova, as questões já estão pintando e serão já outras, porque a experimentação já existe e tem esse estranho campo do compartilhamento. Bom. Quem vai responder tem. Quem vai responder pra gente é o meu outro convidado, meu companheiro aqui de bancada que já chegou, doutor Antônio Pedreira, que é médico psiquiatra, terapeuta, sexólogo e também escritor, né? Conferencista. Pedreira, vamos lá, que eu sei que você e sua mulher trabalham muito, a mulher dele trabalha muito com adolescentes, ela também é terapeuta, que é Sônia. Beijo, Soninha! Ela tá escutando lá. Vai lá, Pedreira, essa fica pra você. Tá, já. Então, antes de tudo, um grande abraço aos seus incontáveis ouvintes, e acho que esse tema é muito complexo, porque tem muita coisa que está rolando do que era, do que é e do que está para vir ainda. Então, é fato de que existem novidades no pedaço. Como, desde que o mundo é mundo, sempre os assuntos sexuais despertaram muita curiosidade, basta se consultar cerâmicas, obras de arte do Japão antigo, da China antiga, de Machu Picchu, pode ver os indígenas lá do século XVI também. Todas aquelas práticas que eram tidas como tabus estão lá representadas, né? Então não precisa ir muito longe para dizer que na velha Grécia existia um deus Falos que é representado com membro em ereção, em que as noviças iriam se iniciar justamente naquela estátua, né? E a fila era grande, viu? Meu filho, o sexo é muito bom. Com certeza. Venhamos e convenhamos. Existem coisas, inclusive, que precisam ser até melhor observadas. Por exemplo, o sexo verbal. O que é isso? Por telefone. Então, hoje, as pessoas fazem isso com a novidade, porque já pode, por telefone, fazer uma sessão intensiva, extensiva. Se quiser, ainda bota um Skypezinho ainda para apimentar a coisa. Mas existiam, na época que não se identificava, não havia esse identificador de chamada, uma coisa que era muito comum quando eu estive nos Estados Unidos morando, me advertiram muito para esse tipo de prática. Alguém ligava para uma pessoa anônima, uma mulher, não se identificava, e de repente ele estava já se masturbando, mas para consubstanciar de que era uma pessoa humana está do outro lado, ele pegava e entretinha um papo qualquer. De repente, quando vinha a explosão orgástica, ele ia soltar palavrões, gritava e mandava ela ir não sei para onde, e fazer um bocado de coisa assim, mas não entendia nada que acontecia. Quando o diálogo ficava estranho, quanto mais renitente a pessoa fosse, mais a pessoa apelava. Dizia que era um veterano de guerra, que estava sofrido, que inicialmente estava meio mutilado, só podia conseguir dessa maneira. Bom, de centenas de casos relatados, parece que só tinha duas mulheres que aceitaram, né, seguir o papo. Mas esse papo era até de ordem, para que se tocasse na determinada parte do corpo, para a coisa ter bem realidade. Então reparem como existe hoje o contato entre pessoas que se conhecem de comum acordo, tão longe, e por telefone ou por meio de Skype, celular e tudo mais, consegue passar mensagens, inclusive, como estava sendo dito aqui pelo colega de bancada, através de selfie, né? Ô Pedreira, como você, assim, vamos lá, uma coisa que eu estava conversando com o Ricardo aqui antes de você chegar foi da importância da fantasia, tá? E a gente falando também sobre a questão de práticas sexuais diversas. Hoje as pessoas
estão muito na questão do estereótipo, certo, errado. A gente está começando um pouco a fugir disso, mas eu acho o sexo uma coisa tão íntima e tão privada que eu não entendo porque a esfera pública vai e a sociedade entra em algumas questões para definir o que você pode fazer, o que é certo ou errado no seu privado. Né? Tá? Mas a gente sabe que existe. Lógico. E o sexo ao longo da história, enfim, ele era uma coisa até societária, você vai casar com não sei quem, todo mundo se juntava para formar os casais, etc. A gente evoluiu muito nesse sentido. Mas hoje o que a gente sabe é, quando a gente vê casais querendo ter relações abertas, swing, menage, a gente vê várias práticas. A questão, essa própria esse novo comportamento desses jovens que hoje tudo compartilham, dessa necessidade de autoexposição para se provar alguma coisa, e a gente está vendo que nem eles próprios... Até mesmo para se investigar também, né? Não só para se provar. Para provar e para se investigar, mas criança de uma forma geral, Ricardo, é tão perversa, porque a gente vê aí, elas ainda estão formando a personalidade, estão ainda muito no instintivo. O que eu vejo aí geralmente a gente ainda está numa sociedade machista, e as meninas que são mais... como é que eu diria dizer, expostas e humilhadas quando esse tipo de coisa acontece, porque o tipo de foto que vaza é sempre da mulher. Então, a foto do homem não costuma vazar. Vaza a foto da mulher e aí se expõe, a menina já fica com vergonha de ir pra escola, né? Exatamente. Porque quando vaza de homem, isso não é chocante. É chocante vazar a foto da mulher. Então, como Pedreira, nesse sentido, desses jovens hoje, com essa forma de exposição, com essa forma de mostrar sem pudor ou com menos pudor as suas partes íntimas e trocando ali com colegas, todo mundo conhecendo o que ia ser o de mais íntimo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Primeiramente, eu vinha no carro e já vinha escutando, acho que o Ricardo foi muito feliz quando ele colocou que desde que seja uma prática consensual, tá valendo. Desde que sejam pessoas adultas, está valendo. Quando se trata de uma pedofilia, de uma exploração, já é diferente. Claro. Bom, quando se trata de coisas de exibicionismo, desde que o mundo é mundo, que existe, antigamente chamava de aberração sexual, né? Depois passou a ser um desvio, para ficar uma coisa mais soft. Desvio sexual, pessoas que são voyeur e que querem ver. Eles são até capazes de emprestar sua própria parceira para que ele assista o ato lá para ele ter prazer, enquanto ele se masturba. Essa é uma variante patológica, mas que existe. Você acha patológico? Eu acho patológico na medida em que ele deixa de ter o prazer para ter o prazer com o pênis alheio. E será que o prazer dele não é esse? Bom, a patologia está justamente nisso aí, fugir desse consenso do que seria, vamos dizer, o desejável em termos teóricos. Mas é fato de que cada ser humano é um ser único e que tem seus próprios modos de resolver a sua problemática. Então, exibicionismo, por exemplo, quando a gente vê pessoas adultas pegar crianças e se exibir seu genital para fazer determinado tipo de impacto, isso para mim é patológico. Claro. Tá? Porque está violando a inocência da pessoa. Tá bem? Quando a gente entra na questão hoje dos jovens, esse ponto que o Ricardo passou, da mesma idade, da mesma classe, da mesma série, eles se fotografando e trocando entre si, a questão expondo as partes íntimas. Como você vê isso, Pedreira? Bom, primeiro eu ainda quero fazer uma observaçãozinha. A mulher, por própria natureza, tende a se exibir um pouquinho mais. É mini saia, é um decote, tudo mais. Isso aí faz parte do jogo da vida, porque ela quer se mostrar atraente. Não precisa disso para ela se excitar. Tanto que é muito comum dizer que uma mulher se veste para outra mulher mais do que para outro homem, até para pirraçar um pouquinho. No entanto, o que a gente vê na prática é que existem pessoas que só se excitam através de alguma coisa que seja proibido, que seja bizarro, que seja fora do comum. Aí já começa a pintar as diversidades, né, que chocam. Quando são pessoas da mesma idade que estão se exibindo, eu acho que é um prolongamento ainda desta outra parte, e online é impressionante, virtualmente dá mais coragem do que às vezes ao vivo, tá bem? Então esta o anonimato, a tal identidade secreta. Tá certo. A gente estava conversando aqui antes ela se exibe um corpo todo, detalhe, não só genital, mas das mamas, detalhe de perfil, de frente, de tudo que é jeito, só não mostra o rosto. Às vezes mostra, viu? Mostra. Os meninos hoje... Essas meninas, adolescentes que fazem... mas falando desse grupo específico, esse lá, o caso que a gente levantou, são pessoas identificadas, um grupo fechado de WhatsApp. Pongando aqui numa questão... Porque eu já quero falar da peça.
Não, é isso, não pongando numa questão que o Pedreira e vocês estavam colocando sobre essa diversidade de fantasias, lembrando do texto que você me chamou basicamente nesse tema em função do Homem da Tarja Preta, que foi um texto contado com a Ligares Canalistas escreveu pra eu fazer e que levamos anos fazendo. Eu estava aqui com um trecho que eu acho bem interessante e na época que nós começamos a trabalhar esse texto foi se revelando para mim, para Beth Coelho, que quem dirigiu, aos poucos. A gente contou com o auxílio luxuoso de Contardo em todos os ensaios, etc. Mas a gente parava em algumas questões e ficava discutindo e essa é essa qualidade eu achei aqui um trecho que fica bem importante, que fica bem interessante, assim, dentro de cima, fechando o que o Pedreira estava falando, com essa prática de diversas, o que é chocante, o que não é, o que é patológico, o que não é, etc. Enfim, tem uma parte que diz assim o seguinte: ele vem com certas questões, o cara na peça especificamente, ele é um heterossexual que tem exatamente o prazer dele, passa por milhões de fantasias, não fica uma fantasia só. Alguma, entre tantas, passa pela exposição da mulher exatamente com outros homens, e isso vai avançando, as fantasias vão avançando, chega um momento em que ela pede para ele também se experimentar o sexo oral com outros caras, etc, etc. E ele, aí chega uma seguinte conclusão da peça, que é uma frase que eu vou lançar para vocês, que eu acho que vale a pena. A conclusão que ele fica que o importante não é se a gente gosta de homem ou de mulher. A gente não transa com pessoas, a gente transa com ideias, com palavras. E como é que foi isso? Aí eu, Pedro, te pergunto, se a gente, de alguma forma, precisa de um roteiro para constituir o nosso imaginário, a partir daí, enfim, se transformar em fantasia, em desejo, e se é de acordo com o outro, e se esse outro é adulto, aonde entra o patológico? Onde entra o patológico nessa história? Tá bom. Rapidinho, deixa só, antes de passar para a Pedreira, eu quero conciliar aqui, eu quero complementar. Tem uma frase de Freud, que Freud fala o seguinte: é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as da civilização. Eu amei essa frase. É verdade. Isso a da identidade secreta é mais possível. Século XX, ainda 19. Exatamente. Eu acho que isso. Mas hoje já se concilia melhor. Mas eu queria colocar assim, Ricardo. Eu já tive pacientes. Bom, fantasia eu acho normal e natural. Desde que seja inofensivo. Agora, presta atenção, alguns casos. Eu já tive 9 mil tantos clientes, então eu posso citar sem ferir a ética da coisa. Então, um deles está aqui na minha cabeça. Você não tem ideia, foi mais de 10 anos que eu atendi. Só se citar se a parceira contasse uma história que estava transando com outra pessoa, que não sei o que lá, daí a pouco e com fulano, como é que foi? E como não é que foi? Quando foi um dia, ficou tão realista que ele agrediu ela, quase mutilava ela. Então repare que o negócio às vezes começa de uma maneira e não sabe onde termina. Ele ficou preso, na verdade, nisso. Certo, mas isso aí, mas é isso que eu falo, presas. Mas não são todos, né? Tem assim, não é todos. Não é você está me falando de uma situação excepcional entre seus 9 mil casos, né? Assim, então, mas eu acho que o exercício da fantasia é bom. Ele, de acordo, é bom. E não é uma fantasia. É isso que eu falo antes. Não precisa ficar presa a uma fantasia. Fica presa a uma fantasia, claro. E até mesmo, a depender da sua liberdade, nem é presa a um gênero. Sim. De alguma forma. Então, se você tem essa liberdade de experimentação e se você vai se experimentando, eu tenho a impressão que as fantasias é tipo malhação. Saca? Você começa malhando, vai se despertando e vai se estimulando. Descobrir o que gosta mais. Meninos, vivendo mais coisas, na verdade. Você se descobrindo, se experimentando, mais até do que se descobrindo. Meu povo, cadê vocês? Tá todo mundo aí, ó. Deve estar todo mundo de orelha em pé escutando. Todo mundo batendo punheta. Pô, meu Deus do céu. Bem homem isso. Ainda bem, viu? Na minha bancada só entra homem porque não tem ninguém que fale com mais propriedade de vocês do que os próprios. Meninos, liguem pra gente, 35055000. 35055000. Quero saber de vocês, vale tudo no sexo? Outra coisa, nossos canais podem também mandar mensagem pelo zap 8155-3258 8155-3258, pelo metro1.com.br ou pelo Cabeça de Homem. Vamos lá, como Ricardo falou, Ricardo interpretou um tempo atrás uma peça que Contardo Caligares escreveu para ele, chamado O Homem da Tarja Preta, que fala sobre essa questão da sexualidade do homem, da questão das fantasias. É difícil ser homem. E de como é difícil. O pano de fundo é como é difícil ser homem. O que é que o homem procura com essas fantasias às vezes? Ele procura a mulher ou ele procura o próprio homem? Porque vocês crescem vendo filmes de super-heróis.
Só que no fundo, o homem é um homem comum. E como é esse homem comum, se nas representações todas de histórias de tudo não aparece esse homem comum, só aparece o super-herói? Será que não é meio que uma busca de uma autodescoberta, de várias experimentações para ver se ele se encontra? Sem dúvida nenhuma que essa busca existiu e vai continuar a existir. E a coisa pode variar numa gama infinita de coisas. Inclusive, a gente tem relato de pessoas que transam com árvores, quer dizer, uma dendrofilia, né? Com árvore. Pessoa que zona do cacau, de pegar o próprio fruto do cacau, fazer um furinho lá dentro e na imaginação ele está ali com a vagina bem lubrificada, né? E faz sucesso também. Nessa zona do cacau por lá. Tem pessoas tá valendo, né? Hein? E vale, tá valendo. Tá valendo. Agora, quando se trata com cadáver, eu já acho a necrofilia uma coisa patológica, que é uma pessoa tão inerte, que sinta ele com o poder que ele não está se sentindo. Não existe o acordo. Não há acordo. Ele é capaz de matar uma mulher para só transar com ela depois de morta. Nossa, aí é realmente. Quando eu falo patologia, é porque quando começa, a gente não sabe a que ponto chega. Se a gente assistiu a um filme chamado de Império dos Sentidos. Já assisti. Pois é, a gente vê a que ponto a imaginação leva o ser humano. Mas eu acho que de uma forma geral, aí são os poucos casos, mas que podem levar a isso. Tem muita gente hoje com muita... Você pode se perder, né, na sua experimentação, sim, né? Sim. Se vacilar... E chegar a um extremo patológico. Dar um vacilo. Chegar ao extremo patológico. Prática, né? A gente está com 2 ouvintes na linha, mas antes disso vou fazer só 2 comentários rápidos. Um que um conhecido outro dia me chamou para dizer: Maiara, não sei mais o que fazer. Tem um senhor na minha fazenda que ele simplesmente, é um senhor já, mas ele só transa com animais. Cada dia. Um dia com a galinha, outro dia com a cabra, outro dia com não sei o quê, que ele não sabe mais o que fazer, que todo ele mundo usa camisinha, pega. Pelo menos pra não pegar. Não sei, não entrei nessa questão. E um outro que alguém me contou semana passada, quando eu falei que eu ia começar esse tema, falou assim: Maiara, vou te contar uma história. Quando eu era mais novo, também em algum sítio ou fazenda, disse que tinha uma égua. E que essa égua, que vários rapazes pegavam essa égua para poder transar. E que a égua já sabia que quando os meninos encostavam na cerca em determinado lugar, ela já vinha de costas, encostava e dizia... Exato. Nossa! Cria condicionamento. E isso é feito em zona rural, tão frequente. E sendo uma coisa eventual, episódica, nada demais. Faz parte da descoberta, como o Ricardo falou. O ser humano quer se descobrir, quer até se reinventar. Então, essa descoberta com animais, chama-se de zoofilia, existe também. E quando eu me lembro, pegue seu ouvinte que eu vou contar um outro caso aqui. É Gerald, é isso, Dante, na linha 2? Alô, boa tarde. Alô? Oi, Gerald, tudo jóia? Tá me ouvindo? Alô? Sim, muito bem. Então diga, agora eu comecei a te ouvir. Pronto, primeiro falar desse engarrafamento horrível aqui indo pra Estrada do Coco, linha verde, mas vamos lá. Eu queria botar uma pimenta, na verdade, né? Algum tempo atrás, eu sou um homem que tenho 1001 fantasias, na verdade, né? E eu conheci uma mulher casada alguns anos atrás, uma mulher muito séria, mãe, esposa perfeita, né? E que acabou tendo um lance comigo e ficou comigo algum tempo, tipo 3, 4 anos, né? E depois disso, segundo ela, a vida sexual dela não foi mais a mesma. Você não acha que está na hora de tirarmos a capa do papai e mamãe, daquela coisa que a sociedade nos impõe, vestirmos realmente aquilo que o coração e a mente nos pede? É só uma pimenta. Ok, obrigada. Eu acho que a proposta é essa, A né? proposta é essa. A gente aqui cada vez mais vem conversando sobre isso, porque assim, apesar de o modelo hoje estabelecido das relações ser estabelecido e aceito socialmente como modelo monogâmico, já existem vários outros tipos de relação hoje que não desejam se enquadrar nisso. O que eu acho é que a gente tem que sair da questão de estereótipos e que as pessoas têm que se experimentar. E que se a gente tem um número tão grande de homens e mulheres que pulam a cerca, significa que a monogamia não está atendendo a todo mundo a contento. Com certeza. Mas já eu vou passar para vocês. Eu vou só ouvir Djalma Paiva na linha 3, porque a gente discute os dois de uma vez só. Olá, Djalma. Olá, Mari, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, menino, quanto tempo te vejo nas redes sociais, a gente vai trocando aí mensagens. Nunca mais tinha acessado o Zap, o Face, nada. Pois é, me conte aí, vale tudo no sexo? Mari, como o seu convidado atual aí comentou, acho que combinado, né, 2 adultos conscientes vale. Agora eu quero levantar 2 situações. Uma que você falou aí sobre esse lance que a sociedade está muito machista, ele comentou sobre xerepau, xere não sei o que lá e tal, xerepelto.
Mas assim, como essa sociedade ainda está machista, e você vê que muitas vezes os vídeos que são expostos, o homem também tem homem, porque o homem não é tão agredido quanto a mulher, né? E a outra situação é a seguinte, mas essa exposição excessiva hoje em dia, será que a galera não está se expondo tanto ao ponto que, em vez de perder os tabus, você vê que se expõe demais, ainda continua com o tabu, e acho que com o tempo talvez perca a questão do erotismo, daquela coisa do falar, daquele contato, o que é antes do sexo também é super importante. Não, ele colocou duas questões. Uma que a coisa está muito exposta e que é capaz do erotismo deixar de ser erotismo e excitante. E a outra questão é que os vídeos que são expostos, que tem violência, é muito mais uma violência com relação à mulher, do homem para a mulher, não tem do homem com o homem. Isso é uma questão de violência contra a mulher, é uma questão de saúde pública. Inclusive, nessa próprio espetáculo que a gente fez, o Tarja Preta, a gente tinha um projeto de, nas comunidades periféricas, com Raí, com enfim, com uma série de pessoas discutir o que é ser homem, porque a gente identificou isso como uma questão mesmo de saúde pública. Agora, retomando a história, tem uma parte aqui que eu queria, que eu vou lançar também um outro trecho do espetáculo, do texto, do contato, que eu acho que vale a pena para a gente discutir dentro dessa ideia que a gente está tendo aqui, assim, dentro do que o primeiro, foi o Djalma, né? Foi isso? Foi o Djalma Paiva e Gerald, foi o primeiro. O Gerald levantou sobre essa coisa das fantasias, etc. Tem uma coisa aqui que o texto fala bem interessante, assim, que deveríamos rever essa história. O que você acha disso, Pedreira? Essa história de preferências sexuais. Inventar categoria de fantasias, não de sexo do parceiro. De fato, dentro da complexidade que nós estamos abordando, eu acho que este é um tema que precisa ser repensado de uma maneira assim, sem nenhum a priori. Ou seja, não tem essa coisa do certo, do errado, daquilo que é bonito, que é feio. Ou então normal é normal, porque normal é normal, depende da norma estatística. Quer dizer que quem está naquela parte da curva estatística, que está em minoria é errado, é o incerto? Não, isso faz parte da natureza humana. Então tudo isso precisa ser... E das diversas práticas e fantasias. Sim, claro. É preciso que tudo seja repensado, seja revisto, seja até ressignificado. Exatamente. Tá bem? Porque a gente não pode, assim... Como é que você vai dizer que a sua fantasia está enquadrada em algum lugar se a mente vagueia? Claro. Mas é engraçado que essa coisa da própria internet, isso também facilitou um pouco mais. Porque, de repente, quem sei lá, que tem uma fantasia sexual atípica e se sentia absolutamente solitário nesse universo por ter uma fantasia sexual atípica, a internet vai lá e diz, olha, grupos de fulano de tal que gostam de ser cagar, sei lá o quê, de jogar mijo, só que lá que gosta. Então, aquilo que parecia atípico, a internet fez com que as pessoas se encontrassem e criassem seus próprios grupos, suas comunidades, e a sua solidão é menor. E de alguma forma você pode viver mais a sua fantasia, e eu acho que aí sim tirar o lado mais patológico, porque me parece, isso eu falo intuitivamente, me parece que a coisa se torna patológico quando existe o abismo entre realizar e não realizar, quando você fica só no estágio mental. Ou não, Pedreira? Sim. E rapidinho, só complementando outra coisa. Porque assim, uma coisa é você só conseguir transar, ou ter sexo, ou ter prazer, condicionado a algo nesse sentido. Sim. Outra coisa é você usar disso pra ficar mais gostoso, ou pra dar mais estímulo, para ser mais criativo. Mas se de repente também uma pessoa só tem prazer, insisto nisso, se for de acordo com o outro, com uma prática específica, para aquela pessoa tá certo também. Eu não consigo ter esse olhar do que é certo e errado, do que esse moralismo em cima das fantasias, por os mais bizarras que sejam, aparentemente aos meus olhos. Para não cair na tautologia aqui, dizendo que tá errado e dizer o que tá certo, vamos dizer que é válido. Não está válido para aquela pessoa, para o quadro de referência daquela pessoa. Como minha linha terapia chama-se análise transnacional, e é uma linha muito clara de ser entendido, mas já fez curso e sabe como é que é, nós somos 3 em 1. O ego pai, o ego adulto e a criança. O nosso pai, na nossa cabeça, diz o que a gente deve ou não deve fazer. O adulto que convém e o que não convém. E a criança é do desejo, ela é pulsão, quero porque quero, eu gosto e está acabado. Mas só que nem tudo que eu quero me convém, devo. Nem tudo que devo me convém, quero. Nem tudo que me convém, quero, não quero, devo, não deu. Isso é uma pessoa só. Agora, 2 pessoas, imagine, Ricardo, 2 pessoas com 2 quadros de referência diferentes, 2 biologias diferentes, 2 biografias diferentes. Quero, mas não quero, mas não convém, mas não devo. E, não, isso é insuportável, isso é bom, isso é ruim. Isso é confuso.
Observem agora que a minha história tem início, meio e fim, que eu estava falando da bestialidade, que é o termo que se usava antigamente para a relação de homens, seres humanos com animais. Muito bem. Pois bem, Xavier Hollander, que é como se fosse um ícone da sexologia mundial. Nos Estados Unidos ela tem um ibope altíssimo de pornô. Ela disse, olha, vocês podem achar de que eu vou contar que é uma história bonita, que foi num crepúsculo, que de repente eu tive me entreguei ao príncipe encantado. Foi nada disso. Eu estava na Dinamarca, juntamente com meu cunhado, só de minha cunhada e minha irmã, e não tinha ninguém em casa, eles saíam para trabalhar, eu ficava sozinho, e fui me iniciar, fui com um cachorro. Sabe? E conta detalhes no livro dela, como foi a iniciação dela. Ensinou o cachorro a fazer sexo oral com ela e depois a fazer o ato propriamente dito. Pois bem, então observem vocês. Para ela, naquela circunstância, foi muita criatividade, vamos intuitivo, como o Ricardo falou, né? Que levou a essa prática que ela, no seu livro, né? Xavier Hollander, né? Em inglês Xavier, né? Porque enfim, o nome X pode ser Z em inglês, né? Bom, esta é uma coisa que eu queria complementar a respeito desta zoofilia. Mas tem gente que já foi em Paris só para ver espetáculos onde cães e gatos, amestrados, são capazes de fazer diabruras com seus respectivos donas e donos, tá bem? E claro, são oferecidos os açúcares e docinhos e tudo mais, e petisco para que o bicho ganhe gosto também, né? Muito bem. Então, esta é a parte que faltou dizer da zoofilia. Mas me deixa chocado quando eu vejo pessoas buscando somente um tipo de relacionamento que tenha no meio excrementos, fezes, urina, ou então a mulher só busca a mulher se ela estiver menstruada. Se não estiver menstruada, não presta. Então, convenhamos que pode ser o mais normal possível, se quer usar para normal, para aquela pessoa, mas que é estranho, esquisito, convenhamos que é. Também tem homens que só se excitam depois de serem humilhados, depois que alguém pega, humilha, ele faz o papel se veste de garçom, recebe aquele esculacho todo, a pessoa monta no dorso dele e chicoteia como se fosse um jegue, né? Aí é que ele vai se excitar e aí entra em ação. Então, no filme do Belle de Jour, de Catherine Deneuve, né? Isso foi apresentado também ao vivo, não, mas foi na tela e em cores, né? De toda maneira, essa diversidade humana é típico de quê? Da própria genética humana. A genética humana é complexa e ela, para se expressar, tem que estar em interação com o meio. Agora, não são os ditames da sociedade que vão nos regular. Eu vim de uma época em que era difícil algum pai ou mãe dar educação sexual para seus filhos. Viu, ainda fico imaginando como é que nossos pais nos tiveram, porque não imagino nunca meu pai e minha mãe tendo alguma coisa mais íntima, tá certo? Nem me ter visto nenhum beijo entre eles, quanto mais. Bom, mas de toda maneira, eu tenho 4 filhos, eu dei educação sexual para eles e tenho certeza que eles me enxergam como um ser sexuado. A gente vai para os intervalos rapidinho, gente. Voltamos em 2 minutinhos. Fique com a gente. Beijo. Olá, meu povo. Voltamos com Cabeça de Homem Além do Óbvio. Nosso tema de hoje: práticas sexuais diversas. Meus convidados Antônio Pedreira e Ricardo Bittencourt. Vamos lá, tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Uma coisa é legal e que eu quero continuar batendo aqui na tecla é que, assim, a sociedade tende a querer ficar julgando e dizendo o que é que tá certo ou errado com relação ao sexo. A estabelecer convenções de isso pode, isso não pode. E inclusive de fantasias do outro. E acho que com relação a isso a gente terminou criando um grande tabu. Porque as pessoas vivem uma coisa na sociedade e na mediocridade, um monte de coisa escondida. E se tanta gente trai, tanta gente vai pra homenagem, tanta gente vai pra swing, é porque isso não é nada anormal e é de um desejo coletivo. Um duplo padrão. Pois é, ou seja, o que tá errado nisso? É a gente não admitir o normal como normal, é a gente querer rotular, querer dizer o que cada um deve fazer? Eu arrisco dizer que que eu detesto essa palavra certo e errado. Também, mas, enfim, não existe o certo e errado, existe o assim eu acho que o julgamento, a partir do momento em que a gente julga a fantasia do outro como sendo uma coisa ou bizarra ou incompreensível, a gente eu acho que esse é o grande X da questão. Sabe? Que eu acho que se você começa também a receber
receber, a não interpretar tanto a fantasia do outro. Então tá, Pedreira no outro bloco falou, a gente estava conversando aqui no intervalo de um caso de um amigo que é terapeuta e que durante muito tempo, e que recebeu um paciente que durante muitos anos foi rejeitado por uma série de outros terapeutas, porque o grande prazer desse sujeito era... Coprofagia. Como é? Coprofagia. Explica isso aí, o que é isso aí. Coprofagia é a pessoa que tem prazer comendo fezes. Então o prazer do cara era esse. Para mim, realmente é estranho. Meu prazer não passa por aí. Mas isso não me autoriza a dizer que a fantasia dele é uma fantasia equivocada, bizarra, etc. Aí esse terapeuta, que é uma pessoa que eu conheço, não levou a sério essa questão. O cara chegou com essa questão, com esse sofrimento, já sido rejeitado por não sei quantos terapeutas, e o cara fez assim, sim, e daí? A partir desse instante, houve uma outra abordagem, e eu realmente não sei o processo do cara, porque eu não acompanho, mas eu acho que a gente se permitir a julgar o outro com tantas certezas, com tantos conceitos, é o primeiro sintoma já nosso, entendeu? Eu queria dizer que não foi o que esse terapeuta fez, Ricardo, não foi, na verdade, não levou a sério, não. Levou a sério, claro, desconfundindo e desdramatizando, desconstruindo naquela pessoa a noção daquilo que seria tão grave, tão bizarro, que seria abominável. Né? Abominar para pessoas em CNTP, condição normal e temperatura de pressão, para norma estatística, mas para aquela pessoa era o jeito desta pessoa. Não é uma prática comum as pessoas comerem fezes. Enfim, se essa pessoa faz isso é porque tem alguma questão por trás. Mas a gente também está indo numa questão muito específica, né? Porque tem fantasias muito mais divertidas, mais lúdicas, né? Pra gente discutir. Pois é. Voltemos. Eu acho... Ô Pedreira, por que você acha que a sociedade quer entrar tanto nessa questão de controlar o desejo, o impulso do outro? Porque o que eu vejo essa tentativa de controle, ela não leva a nada. Em realidade, não faz com que as pessoas deixem de fazer nada, só fazem escondido. E eu acho assim, é uma coisa tão íntima que não deveria nem ser discutida pelas pessoas. Porque assim... Um homem, quando ele tem o seu parceiro ou a sua parceira, que é quem ele quer e quer ficar, ele não fica fazendo propaganda por aí do que faz com o parceiro ou com a parceira. Muito pelo contrário, não fala nada para que o outro não deseje. Bom, vamos botar um pouco da memória do pessoal. Na época da Revolução que teve aqui no Brasil, do golpe militar que houve, vocês se recordam, quem era daquela época, de que a primeira coisa que se fez foi proibir as revistas em banca que estivessem capa de qualquer nu. Certo? Tinha que vir tapado. Então já houve autores como o William Reich, que diz que a função do orgasmo é muito importante de libertação. No entanto, quem domina uma classe precisa controlar os orgasmos alheios e fazer com que as pessoas se tornem submissos. Percebe? Então a função, poder, né? A função dessa é como se fosse também de demonstrar poder. De dominação. É um jogo, portanto, de opressão, que é o opressor oprimido. Então eu sempre digo, quando eu falo sobre essa temática, que a força do opressor não está no opressor, está no oprimido que se deixa oprimir. Enquanto o oprimido se deixa oprimir, aquilo tudo é vergonhoso, é imoral, é ilegal, certo? E depois a pessoa desconstrói. A gente está vendo, por exemplo, hoje o multibeijo. Multibeijo é uma prática que está nas escolas, onde várias pessoas se beijam ao mesmo tempo, não sei nem como é que alcança, né? 3, 4 pessoas beijando, e aí vale tudo, tem 2 mulheres, 2 homens, 3 homens, 2 mulheres. Bom, então, o que é que está acontecendo? É como se fosse um período ainda de um rito de transição, até a pessoa se definir o que é bom para ela, no sentido, não do que o governo diz, não do que a escola diz, o regimento interno, mas do que ela, com ela própria, vai dar o equilíbrio homeostático, o equilíbrio psíquico dessa pessoa. Agora, Maiara, deixa eu levantar isso aí. Também, assim, pode ser um olhar bem ingênuo meu, obviamente, e me pontue, Pedreira, se for. Mas também a impossibilidade de viver a sua própria fantasia, com seus bloqueios, com suas questões, com seus massacres, a impossibilidade de viver a sua própria fantasia não faria com que esse ser
tentasse também castrar, impedir que o outro vivesse a sua fantasia? Sim. Lógico. Faz todo sentido. Parece que é muito mais. Faz sim. Me parece assim, que assim, das coisas que eu entendi dentro do exemplo que Maia estava colocando. É como se o outro olhasse pra você assim, como você ousa querer fazer então, isso? como você pode ser isso, ser aquilo? Como você pode ir até aí? Se eu não ainda estou preso, se eu ainda não consigo ainda, se eu estou preso nas minhas questões mais elementares. Então, porque dentro dessa questão que você levanta, Maia, do olhar do outro e como o olhar do outro determina o julgamento, etc, etc, me parece que é isso aí. Eu acho que sim, porque isso eu falo na minha prática de vida, das minhas observações. As pessoas que têm uma vida sexual, vai lá, mais saudável, onde se experimentam, onde vivem, não estão muito preocupados com a fantasia alheia. Tá? Geralmente quem está focado na fantasia alheia é porque está com questões com a sua própria fantasia, com a sua própria impossibilidade. Por isso que eu gosto não de análise nacional. Imagina 3 ciclos superpostos: ego pai, ego adulto e a criança. Pessoas que você escreveu, Ricardo, com propriedade, que são castradoras, tem um pai desse tamanho, um adulto médio e a criança pequenininha. Então elas têm inveja daquelas pessoas que têm uma criança bem desenvolvida, que é criativa, que é liberada. Né? Aí ela tenta de toda maneira reprimir. É aí onde entra o assunto da opressor oprimido. Se a pessoa não se rebelar, fica submisso, aí termina sendo um escravo mesmo. A sociedade, ela tende, por um lado, a ser castradora porque ela não permite que o outro exercite a sua liberdade como quer. Assim, o que é que eu acho? Que os jovens hoje, eles estão se permitindo experimentar mais. Eles não estão mais aceitando que a gente diga ou que as pessoas digam a eles o que é o certo e o errado. Eles querem descobrir por si próprios. Acho só o seguinte, que como todo indivíduo, é legal que a gente tenha uma estrutura familiar, porque a criança, quando ela nasce, o indivíduo quando nasce, foi o que você falou, ele fica, tem a criança, o adulto e o pai. A criança só está no eu quero, a criança não sabe o que é o certo e o errado. Ela só está no desejo, eu quero, eu quero, e é sempre tudo imediato. Aqui agora. Então, depois, quando ela vai crescendo um pouco mais, eu quero, mas eu posso ou não posso? E quando a gente vira adulto, quero, posso, mas devo ou não? E posso mesmo não devendo escolher fazer e arcar com as consequências. Exatamente. Então, uma das coisas importantes que eu acho que não se discute muito até na coisa da psiquiatria para o público, que eu não sabia, o indivíduo, ele só desenvolve a noção de responsabilidade, a noção de perigo e responsabilidade a partir dos 12 anos com o lobo cerebral frontal. Ou seja, a criança precisa de orientação e de limite, para que quando ela se depare com questões na vida, ela saiba optar por que eu acho que é conveniente ou não e quais são as consequências que eu vou ter. Acho que hoje muitos jovens, eles estão nessa coisa, que é bom o compartilhamento, mas como tudo tem um lado bom e ruim, eles saberem o limite e pensarem nas consequências, que não pensam muito. Mas essa coisa de experimentar, eu acho legal, porque cada um vai definir pra si o que eu gosto ou não gosto. Como é que eu vou saber se é bom ou se é ruim se eu não experimentar? Vai mais longe, né? Na própria humanidade, na sua própria humanidade. Agora, temos ainda que vencer muita questão do preconceito, sobretudo com relação à sociedade machista, em que o homem, ele é permitido a ele se dá a permissão e permite ao outro experimentar tudo, mas vai a mulher ter a mesma liberdade que um homem com relação a sexo? Eu não sei como é que vocês vão lidar com isso, não. Não sei. Mas antes de passar para vocês, eu vou passar para o meu colunista, Maurício Magalhães, que está na linha. Vamos lá, MM. Maurício, opa, que maravilha, querido. Estou aqui com Pedreira e com Ricardo Bittencourt na mesa falando sobre práticas sexuais diversas. Meu Deus, que tema maravilhoso, polêmico não, excepcional, ainda mais do lado de duas autoridades aí, nosso querido Pedreira, meu querido irmão, o Ricardo Bittencourt, um dos melhores atores que esse país tem, e você, Mayara, pilotando todos nós, né? Então, eu não sei se a gente está numa sociedade tão masculina assim, ou machista assim, ou se a gente já está caminhando para esse equilíbrio e talvez até virando uma sociedade feminista, né? As mulheres hoje começam a comandar. O tema de hoje são práticas sexuais permitidas, é isso? Diversas. Vale tudo no sexo? Sexo é vida, já dizia o Boston Medical Group há 200 anos aí. Não posso fazer propaganda aqui. Não pode, Mário, me desculpa. Mas essa merece, pela frequência de tantos anos, e está chamando há tantos anos que sexo é vida. Eu acho assim que a próxima fronteira, a gente vem lutando aí contra o preconceito. Eu acho que, de certo, mesmo ainda com todos os vieses negativos, eu acho que a gente vem lutando assim com uma inclusão da liberdade, onde o certo é certo, o errado é o errado.
Eu acho que talvez uma das próximas fronteiras que a humanidade discuta logo ali é a fidelidade. E eu acho que a fidelidade está muito atrelada a essas questões mesmo relacionadas à liberdade sexual, com amor ou sem amor. E eu acho que a gente caminha a passos largos com a compreensão. Até se a gente pensar bem, essas questões de traição já não tem esse peso que existia 15, 20 ou 50 anos atrás. Eu acho que práticas sexuais permissíveis, eu acho que é de cada um. Não a violência, óbvio, especialmente no sexo, mas eu acho que a gente caminha, sem dúvida nenhuma. Veja essa juventude, né? E a nossa própria juventude, a minha, de Pedreira, de Ricardo, a sua, Mayara, como isso eram assuntos velados, uma culpa católica, um peso horrível sobre todos nós. Recorde mundial era quando você ia por cima do sutiã em um cinema. Aquilo era o ápice do máximo possível e permitido, né? Por outro lado, isso não vira uma lambança, porque sexo é uma coisa linda, maravilhosa, espetacular do ponto de vista da vida de qualquer pessoa. E que isso não vira uma lambança, especialmente nos muito jovens, e de que isso tem um efeito ruim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente caminha aí para essas liberdades. Eu nem sei, Mayara, se a gente está tão machista assim. Eu acho que essa aceitação já é muito grande. Mas melhor do que tudo isso é a liberdade, que avanços largos para que as pessoas tenham suas liberdades sexuais muito bem definidas, sem nenhum preconceito. E aí melhor, e o maior preconceito das pessoas é diante delas mesmas. E não verdade. Diante do outro, né? Se você se liberta de você mesmo. E para finalizar, eu tenho um grande amigo português, um parente meu, que ele foi me visitar essa semana e me disse que ele tem 38 anos, o pai dele é um executivo que trabalha em vários lugares do mundo, que o pai dele, no mês passado, chamou ele para dizer que era homossexual. E que ele já não tem mais 16 anos. Que ele ouviu aquilo com o primeiro choque, mas depois ele fez: meu Deus, que liberdade meu pai passa a ter agora, e eu também, porque são aquelas coisas lindas. Então, viva a liberdade com boas práticas, ou com inúmeras práticas, todas boas. Que bom, obrigada, MM. Arrasou, Maurício, meu ídolo. Semana que vem o tema é o homem e a pornografia. Beijo, MM. Vou me preparar. Um beijo, querida. Beijo. Gente, o negócio é o seguinte, a gente tem menos de 5 minutos, então precisamos enxugar para concluir. Deixa eu dar dois Pedreira. toquezinhos rapidinho. Bom, primeiramente, acho o seguinte, de que nada contra um travesti. Nada. Nem nada a favor também. Vou dizer a você o seguinte, que um homem que só consegue ter prazer se a parceira se travestir, já é um negócio que me parece estranho. Mas se é esse o gozo dele, tá acabado. Mas eu vou te levantar então a questão. Os caras que buscam travestis para transar, eles estão atrás do homem ideal ou da mulher ideal? Atrás de uma mulher que tem um pênis. Então, por que isso é bizarro? Fantasioso do que isso? Porque poderia ser mais fantasioso. Assim, não, enfim, não consigo ter esse julgamento, assim, achar isso tão esquisito, entendeu? Enfim, eu acho que a pessoa só se excitar, Maurício, através desta prática. Ou seja, se o parceiro ou a parceira se travestir inteiramente do sexo oposto, for vamos dizer, uma mudança de layout completo, para ter a sensação de que ele já virou do outro sexo. Não, olha, mas meio confuso na cabeça. Ele não está se definindo bem o que é que está querendo. Mas, de toda maneira, a gente sabe que tem ao seu fã-clube também quem busca esse tipo de coisa. Vamos lá. Mensagem final? Bom, a mensagem final do meu lado é para dizer o seguinte, de que as práticas sexuais, como foi dito por Ricardo, como na propriedade, sejam adultos, que se há um mútuo consentimento, e se elas geram prazer, está tudo bem. Agora, quando começa a gerar dor, desde que não seja sadomasoquista, para não incumbir naquela coisa. A gente sabe, por exemplo, que o seio da mulher é uma coisa muito sensível, principalmente na fase pré-menstrual. E a gente assiste certos filmes em que a mulher é quase que açoitada para o cara ter prazer, batendo no seio dela. Eu acho que isso, bom, se ela também consente com isso e se torna até indolor, porque libera endorfina e fica indolor, que seja a praia dela. Bom, mas, de resto, lembrar para vocês que
tudo isso representa um grande progresso e eu parabenizo, em particular, a Metrópole, através desse programa, porque está dando a educação sexual, que é isso que estava faltando, que as pessoas pudessem conversar com essa abertura, com essa franqueza e, de certo modo, de uma maneira acessível para cada um e para todos. E com naturalidade, gente. Nós todos só estamos aqui porque nossos pais fizeram sexo, então não existe nada mais normal do que sexo na vida. Vamos lá, Ricardo, minhas palavras finais são bem resumidas. Usem camisinha. Saca? Experimentem, se experimentem. Se tiver o outro sendo adulto, se experimente, vá a fundo nas suas fantasias. Se o outro estiver de acordo, vá. Agora se cuide. Agora, se a sua fantasia, em princípio, aos olhos do pai, da mãe, do amigo, do professor da sociedade, é uma fantasia atípica, enfim. Não precisa expor, dividir sua fantasia com ninguém, com a sociedade, com a mãe, com o pai, mas viva sua fantasia e se cuide. Acho que minhas palavras finais são essas. Usem camisinha e se forem em Amsterdã, compre uma camisinha de maconha, que é uma delícia, porque realmente estimula mais, demora mais e é bem divertido. Nem sabia que tinha. Fui lá esse ano, vai ficar para a próxima viagem. Passado eu fui lá e trouxe um monte, trouxe um estoque. Se não tiver uma grande quantidade, me arranje uma que eu quero experimentar. As práticas foram diversas. Ok. Meu povo, muito obrigada a vocês, meus convidados. Obrigada aos ouvintes, obrigada à equipe. Eu gostaria de pedir a vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez, se gostaram do programa, ou que já ouviram a gente e não entraram ainda na nossa página Cabeça de Homem, que curtam lá a página pra gente saber que a gente está no caminho certo, que vocês estão gostando. Já estou começando também a fazer pesquisa para os temas do ano que vem. Por favor, mandem sugestões, tá certo? Semana que vem o tema é o homem e a pornografia. E eu tô começando, gente, uma campanha, um movimento chamado Movimento Juntos pela Saúde do Homem, e que eu tô querendo no dia 15 de novembro fazer uma grande pedalada, juntar os grupos de pedal aqui da cidade, pedal da Vila, o pedal do Imbuí, o pessoal do Salvador vai de bike, juntando vários grupos, o pessoal tá se organizando pra gente levantar a bandeira para o homem cuidar da saúde, sobretudo saúde sexual. Tá? Vamos fazer uma série também, saúde sexual do homem, durante todo o mês de novembro, sempre com um urologista e um psicólogo, terapeuta ou psicanalista, pra gente poder cuidar dos nossos homens, dos nossos machos, sejam eles companheiros, irmãos, pais, amigos e filhos. Mulheres e mães, vocês são peça fundamental nisso. Conto com vocês, em breve a gente se fala mais. Um beijo, fui, Lavigne, assuma o post.